do exército de Deus. Treinamento do exército. O primeiro treinamento é Bíblia. Bíblia. Está escrito aqui em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim e julga haver nelas a vida eterna. Então, examinar. Jesus não mandou ninguém ler Bíblia. Alguém já viu escrito lá para Jesus mandando ler Bíblia? Hein? Mandou ler não, né? Mandei examinar. Então a gente vê que existe uma profundidade muito maior quando você examina algo quando você lê alguma coisa. Se você for examinar um texto, por exemplo, você vai pegar frase por frase, palavra por palavra, esmiuçar ali, vai ver a origem, né? Vai ver em que se aplica, com quem está falando, para quem está falando, por quê, qual a razão. Você vai esmiuçar. É igual quando você vai fazer um exame no laboratório. Você chega lá, você tira um pouquinho de sangue assim. O que eles fazem com aquele sangue? Eles colocam uma lâmina de vidro, espalham aquilo assim, ó, e ali eles vêm com um microscópio e amplia. Ali eles veem muita coisa. Quando a gente olha a olho nu, a gente vê apenas uma mancha vermelha, que é o sangue. Mas quando eles vêm e espalham aquele sangue assim, eles vêm com um microscópio e aumenta aquilo ali, eles veem muita coisa. Aí é por isso que quando vem o exame de sangue, vem com aquele punhado de detalhes, né? Então assim, é você examinar a Escritura. Quando você examina a Escritura, num texto que você às vezes não enxerga muita coisa, você vê só uma comunicação simples, quando você esmiuça aquilo. Vocês já viram quando às vezes algum pregador vai pregar alguma palavra, e às vezes ele lê um texto, aí você pensa assim, o que esse camarada vai falar nesse texto aí? Aí o camarada vai tirando, daqui a pouco ele fala 1 hora em cima do texto de um versículo só, não é? Por quê? Porque ele não somente leu, ele examinou. E nós temos que examinar as Escrituras. Jesus mandou examinar. Pastor, tem muitas pessoas também que acham interessante ler a Bíblia toda. Não é interessante, gente. O mais interessante é examinar, fazer devocional. Pessoas que lê a Bíblia toda, se você perguntar alguma coisa fora daquilo que ele olhou, que ele leu, ele não sabe. Não, esqueci, eu tenho que ler de novo. Você tem que estudar a palavra, né? Estudar, examinar. Então, o examinar é estudar, né? Aí fala assim, então, o treinamento do exército de Deus é feito com leitura, exame da Bíblia, devocional, né? Outra arma também que é o treinamento é feito também com jejum. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, né? Nos jejuns, Paulo, ele era um que jejuava muito. Então, jejum é também... Existe uma passagem lá na Bíblia que Jesus fala assim, quando alguém tenta expulsar um demônio, né, irmã Glória? Alguém tenta expulsar um demônio e não consegue. Aí questionaram Jesus, por que eles não conseguiram? Jesus pegou e disse, esta casta só se expulsa com jejum e oração. Então existe uma determinada classe de demônios que o reino espiritual do mal, tanto do mal quanto do reino de Deus, existem hierarquias. Nós lemos aqui, no mínimo 3 hierarquias, nós lemos no texto aqui. Nós vimos que foi falado aqui sobre principados, que são os príncipes de países, isso nós vamos encontrar isso lá em Daniel, depois a gente vai chegar lá. Contra as potestades, que são os poderes, que são, pensa-se que são os que dominam os estados, né? Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, que são os demônios mais simples. Quando nós encontramos lá, Jesus encontrando com um gadareno, aí em determinado momento, Jesus pergunta para ele, qual o seu nome? Aquele gadareno, não o gadareno, mas o demônio que estava dele, respondeu assim, meu nome é Legião. Legião é no mínimo 600 demônios que habitavam na vida daquele homem. 6 mil demônios é que habitavam, olha só para você ver, 6 mil demônios num homem só. São as hostes espirituais da maldade. Porque Satanás, ele não é onipresente.
Ele tem muito demônio espalhado no mundo inteiro, mas ele não é onipresente, não é como Deus. Deus ele é onipresente, ele preenche céus e terra. Ao mesmo tempo que Deus está presente aqui, ele está presente lá no Japão, está presente lá na Grécia, está presente lá na América. Ele é onipresente, ele é todo presente. Agora os demônios não, Satanás não é onipresente. São as hordas espirituais da maldade que são espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então existe, o jejum é uma arma poderosa também para ser usada nesta batalha, nessa peleja. Outra arma poderosa, outro treinamento muito bom, é a oração. Efésios capítulo 6, versículo 18, né, que nós lemos aqui, ó, que fala aqui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, outro treinamento bom também é o treinamento da oração. Agora, a oração, irmãos, é uma coisa que a gente habitua a fazer isso devagarzinho. Ninguém aceita Jesus hoje e já dobra o joelho ali e tira 2 horas de oração. Isso vai fazendo aos pouquinhos. Né, meu velho? Um dia dobra o joelho, ora 10 minutos, outro dia ele ora 15, vai passando, daqui a pouco ele está orando 20, daqui a pouco ele já está orando, ele sente a presença de Deus, e quando ele assusta, tem uns 40 minutos que ele está orando, fica 1 hora. Isso é com o tempo. E por que muitas pessoas, às vezes, nunca orou 30 minutos direto na vida? Nunca orou 1 hora, nunca tirou 1 hora de oração. Porque ele o joelho começou a doer, já quer levantar. Já se sente incomodado, já quer levantar. Não, tem que persistir. As coisas, uma guerra, irmãos, é luta, é batalha, é dificuldade. Não é nada assim de mão beijada, não. E a oração é um exercício. É como se você tivesse uma academia, por exemplo. Você vai lá fazer um exercício. Você começa a fazer o exercício, dá vontade de você não botar lá nunca mais. Não é? Mas aí você dá uma animadinha, um amigo faz, nossa, você vai passar a gostar. Aí você vai a segunda vez, vai a terceira, vai a quarta. Daqui a pouco você passa a gostar. Porque você vê a diferença, você começa a sentir bem. Então assim são as coisas espirituais. Quando você começa a treinar as coisas espirituais, você vai sentindo prazer, vai sentindo a presença de Deus, vai sentindo uma elevação, um poder espiritual melhor, uma graça melhor. Então tudo vai acontecendo ao passo que você vai fazendo aquilo cotidianamente. Agora, se você nunca perseverar, você nunca vai sentir a presença de Deus no culto, nunca vai sentir o prazer de degustar uma palavra, porque tem gente que às vezes ouve uma pregação, quando termina a pregação, ele não sabe nem o que foi pregado. Aí fala assim, o culto foi bom, o culto foi... Como é que foi o culto lá? O culto foi bom demais. Ele pregou sobre o quê? Nem sabe. Coça a cabeça, não sabe. Por quê? Porque ele não comeu a mensagem, não degustou a mensagem. Agora, quem gosta de mensagem, ele sabe o que foi falado, ele conhece, ele degusta a mensagem o tempo todo. O pregador está pregando. Quando o pregador está querendo parar, ele fala, não é possível, podia pregar um pouquinho. De tão gostoso que está, não é assim? Então, as coisas espirituais também nos dão prazer, desde que a gente cuide de praticar, colocar em prática. Então, o treinamento do exército de Deus é esse: Bíblia, leitura da Bíblia, né? Exame da Bíblia, estudo da Bíblia, jejum e oração. Qual que é a alimentação agora desse exército? Novamente a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Diz assim, e eu achando a tua palavra logo a comi. Então, quando a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. A nossa carne não acha prazer nenhum na palavra, mas a nossa alma se alimenta da palavra de Deus, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, fala assim, desejai ardentemente o leite espiritual. Então nós temos que desejar o leite espiritual. A gente vai desejando, a gente vai degustando o leite espiritual e vai sentindo prazer das coisas de Deus. Principalmente quando você começa a meditar na grandeza de Deus, quando você começa a meditar naquilo que Deus fez pela sua vida, de onde você foi tirado, você começa a sentir prazer naquilo, né? Você começa a se alegrar daquilo, e você começa a meditar na palavra, você começa a ver lá as promessas de Deus,
Aí você começa a sentir prazer, a sua esperança aumenta. Então é tudo muito gostoso, desde que seja devidamente praticado. Agora, se eu me converto, se eu aceito Jesus e levo uma vida mais lá fora do que aqui dentro, eu nunca vou ter prazer nas coisas espirituais. As coisas espirituais nós precisamos nos envolver nelas, né? Precisamos nos envolver. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, naquele tempo, as igrejas, qualquer trabalhozinho que tinha, ficava cheio, assim, que ficavam pessoas em pé no meio do corredor, você não conseguia nem chegar lá na frente direito, você tinha que forçar a barra. Eu lembro que eu nunca gostei de sentar lá atrás. Não estou falando porque vocês estão sentados ali atrás, não é, gente? Isso aqui eu estou dando um exemplo aqui. Eu nunca gostei de ficar lá fora ouvindo, eu sempre quis ficar olhando na cara do pregador. Eu passava no meio, se exprimia, eu ia lá, eu ficava na frente lá, olhando para o pregador, para me comer a palavra, para me sentir a presença de Deus, né? Receber tudo que ele estava ministrando. Eu queria receber, eu queria estar lá na frente. Jamais queria ficar lá fora, alheio, que lá, igual Eutico, né? Com dois sentidos, um lá fora, o outro cá dentro. Não. Eu queria estar lá dentro, envolvido no trabalho, envolvido no culto, ouvindo a palavra, e receber toda a ministração das coisas de Deus, irmão. Você tem que mergulhar. O pastor Isaac até falou aqui na quarta-feira passada, ele falou sobre o mergulhar. Quanto mais você mergulha, mais você vai sentir prazer nas coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Tem também João capítulo 4, 14, que Jesus se apresenta como aquele que tem água, né? Ele diz assim, ó: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele está falando que ele, além de ele ser o alimento, ele mata a fome e ele também mata a sede. Ele vem falar isso com mais evidência lá em João 6,35. Alguém pode ler para nós, por favor? João capítulo 6, versículo 35, onde ele vem se identificar como aquele que mata tanta fome quanto a sede, né? Quem encontrou, por favor? João capítulo 6, versículo 35. E disse Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Então ele mata tanto a fome quanto a sede. Ele não é somente o pão da vida que mata a fome, mas ele é também a água da vida que mata a sede. Então ele é a alimentação desse exército de Deus, é a própria pessoa de Cristo. Não é? O que nós temos aqui? A ceia, né? Nós temos a ceia para nos alimentar do Senhor. Nós nos alimentamos dele e ali nós consolidamos a nossa comunhão. Quando ele falou a primeira vez sobre isso, os discípulos se escandalizaram, né? Se escandalizaram a comer da carne do Senhor e beber do sangue do Senhor. Aí ele pegou e falou assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Isso é espiritualmente falando, né? Lógico que nós não somos canibais de matar Jesus e cortar os pedaços. Isso é espiritualmente falando. Quando ele fala da carne e do sangue, ele fala da própria palavra, porque Jesus, ele é o verbo vivo que desceu do céu. Lembra como ele se identifica em João capítulo 1? E o verbo, no princípio era o... Tem tradução que diz: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Então, nos alimentar de Cristo é nos alimentar da própria palavra. Quando nós deixamos de nos alimentar da palavra, nós estamos deixando de nos alimentar do próprio Cristo. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais parecido com Cristo nós ficamos. Amém, meus irmãos? Quanto mais você alimenta da palavra, você mais parecido vai ficar com Ele. Porque você vai absorver mais de Cristo em sua vida. Oh, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Prosseguindo aqui. Então eu falei aqui sobre o treinamento do exército, a alimentação do exército. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o remédio. O remédio. Nós vamos ver que, de novo, a palavra também é remédio. Salmo 107, versículo 20. O salmista diz assim: ele enviou a sua palavra e os curou. Então a palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela cura dos males, principalmente os males
psicossomáticos, né? Os males da alma. Porque o que mais adoece em nós não é o corpo físico, não. É a própria alma. Quando a alma adoece, o corpo físico também sofre. Então, Repete os salmos para mim, por favor. Salmo 107, versículo 20. Ele enviou a sua palavra, nos enviou a tua palavra e o sarou. A palavra de Deus, ela sara, ela cura. Aleluia. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Nós vemos Deus se identificando e ele diz assim: eu sou o Deus que te sara. Amém, meus irmãos? Eu sou o Deus que te sara. Quantos de nós já foi curado pelo Senhor? Eu fui curado por Deus. Louvado seja Deus. Certa vez eu estava com um problema sério na garganta, fora as outras coisas mais simples, mas eu estava com um problema sério na garganta, fui no médico, fiz os exames, o médico olhou os meus exames e falou assim: olha, você vai ter que operar a garganta, para mim fazer uma cirurgia. Aí eu falei com ele assim: mas é 100% garantido que eu vou ficar 100% garantido que eu vou ficar bem? Ele falou: não, 100% garantido não é. Eu falei: então não vou fazer não. Eu falei: não vou fazer não. Falei assim na frente do médico, falei assim: eu não vou fazer, porque se for 100% garantido, não tivesse nenhum risco, eu faria. Mas se tem risco e se não é 100% garantido, eu não vou fazer, eu vou preferir confiar em Deus. O médico olhando assim para mim, eu falei assim: eu vou preferir confiar em Deus, porque eu não... Aí eu fui orando a Deus e falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não gastei minha garganta gritando, nem galho nem cruzeiro no Mineirão. Eu gastei a minha garganta, fui cantando, fui pregando, fui dando glória a Deus na igreja, né? Então, eu não vou operar não aceito não. E aí, quando eu assustei, irmãos, aquele Deus cura a gente de uma forma tão sutil que ele nem percebe. Quando eu assustei, o problema tinha sumido. Graças a Deus. Esqueci do problema e a minha garganta foi curada. Eu acho que foi curada, né, irmão? Eu consegui cantar uns dias meio alto aí, para a glória de Deus. Acho que foi curado, foi ou não foi? Aleluia, porque Deus é bom, né, irmãos? Deus é cura. Antes de eu aceitar Jesus, eu tinha uma dor de cabeça e chaqueta, era para morrer. Aceitei Jesus, dor de cabeça foi embora. Ele me curou, não. Glória a Deus. Até hoje, essa idade, não tem dor. Aleluia. Eu creio que todos nós temos testemunho para contar. Certa feita, são as coisas, alguma coisa que a gente lembra, né? Eu morava lá na Vila Oeste e a minha filha do meio, ela estava muito doentinha, muito fraquinha, e a gente já tinha dado remédio, já tinha alguns dias que ela tudo que colocava na boca dela, ela jogava para fora. E essa menina foi desfalecendo e tomava remédio, e o remédio que ela tomava, ela jogava para fora. Nem remédio parava na garganta. Aí eu lembro até hoje que eu saí, nessa época a gente não tinha carro nem nada, eu saí lá da Vila Oeste e fui, a gente tinha que andar um pedaço para poder ir até na Amazonas, para poder pegar o ônibus. E eu fui com essa menina no colo, pegar o ônibus para poder, não tinha esse negócio de Uber, nada, ou você pegava táxi, que era caro, ou você pegava o ônibus. Aí eu peguei o ônibus e fui para a médica. Essa menina não tinha uma gota, ela chorava, e não tinha uma gota de lágrima, de tão fraca que ela ela estava desidratada, totalmente desidratada. E a médica, no dia anterior, falou que eu tinha que dar os remédios dela desidratada. E realmente ela já tinha desidratado. Porque todo remédio que eu colocava na boca dela, o remédio voltava. Aí na hora que nós chegamos lá, e eu orando a Deus, ô Senhor, tem misericórdia. Deus que essa menina não vai ser mais não, nem morrer não. E orando assim de coração, pedindo a Deus misericórdia. E quando eu cheguei lá, irmãos, a médica pôs ela em cima da maca, a menina chorou. E desceu aquele tanto de lágrimas no olho dela. Glória a Deus. A médica falou assim: não, essa menina está desidratada, não, essa menina está boa. Pode continuar dando remédio. Ela foi, glória a Deus, Jesus curou ela. Quando Deus faz isso, irmãos, quando Deus fala assim: eu sou o Deus que te sara. Ele não está brincando, ele sara mesmo. Então nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Quando nós lemos a palavra, isso gera fé em nosso coração e a gente tem a ousadia de orar e pedir ao Senhor que cure.
Agora, quem que não conhece as promessas de Deus, ele não pede, ele nem sabe o que Deus promete. Não é verdade? Mas quando nós tomamos posse das promessas de Deus, nós ousamos orar e recebemos da parte do Senhor. Sem Então, contar o livramento dessa Covid, né, pastor? nossa Deus! Olha, irmãos, aqui, por exemplo, não morreu ninguém, né? Aqui na região do Nacional inteiro, não morreu nenhum crente, que eu saiba. E eu ouvi o pastor Ariel falando isso, que é verdade. Olha só, uma região desse tamanho. De Covid, não. Morreu de outras coisas. Olha o livramento que Deus Tinha deu. lá em Jaguariúna, tinha um pastor. E olha que o povo crente é o povo que mais se ajuntava, né? Porque despistado, às vezes você ajuntava para cultuar, né? Pastor Carlos, lá em Jaguariúna tinha um pastor lá. Aí tinha gente, então chegou na hora que você falou, nós vamos ter que entubar o senhor, nós vamos ter que entubar. Aí ele virou para o sinal, eu tenho plano de saúde, vou lá para o Unimed. Aí levou ele para lá, foi remediando, né? Ele estava matando tudo para colocar a culpa do Bolsonaro. Teve a doença realmente, mas também teve muita amação. Tem muita maldade naquilo ali, terrível, né? Mas então, irmãos, Deus se identifica como eu sou Deus que te sara. E o que dizer do Salmo 103, versículo 3, né? Que fala assim, bendiz ao meu alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Então, o Senhor que sara. Aí alguém pode dizer assim, mas eu já vi alguém morrer e Deus não curou. Não curou porque isso aí está dentro da vontade soberana de Deus, a soberania de Deus. Deus cura o que Ele quer na hora que Ele quiser. Né? Talvez aquela enfermidade Deus era para a morte. Todo mundo vai morrer de alguma forma, ou de acidente, ou de doença. Talvez Deus não curou determinada doença, porque aquela era para a morte. Amém? Outra coisa que é remédio também, irmãos, que pode ser utilizado pelo povo de Deus, pelo exército de Deus, é a visitação. Quantos dos nossos irmãos estão precisando de uma visita, né? Estão doentes, estão enfermos, e às vezes uma visita que a gente faz, um conselho que a gente faz, a pessoa se recupera, a pessoa se levanta e recebe força. Pois não. Como é que está o pastor Antônio Leão? Está bem. Tipo ele na reunião. Por quê? Ele está com câncer, não está? Como é que ele está? Está se Não, mas ele está recuperando? tratando. Está se recuperando? Está bem. Está bem. O pastor Paulo também estava também. O pastor Ariel anunciou que o tratamento dele terminou e ele recuperou bem, ele está bem. O pastor Paulo, aquele pretinho, você tem quase 80 anos de idade, 70 e tantos. Quantos anos ele tem? Mais de 70, né? Pastor Paulo. 70 e tantos, né? E foi curado também, tá? Foi curado. Fez o tratamento, Deus abençoe, deu tudo certo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar? Então, irmãos, outra coisa, em uma guerra convencional, irmãos, nós temos aí muitos soldados feridos. Nós temos muitos soldados feridos. E o exército de Deus, ele precisa carregar consigo a padiola. O que é a padiola? A padiola é como se fosse uma maca, né? Nós não podemos deixar o soldado ferido para trás. E muitos dos nossos foram feridos nas batalhas, nas pelejas. E nós temos, como exército de Deus, nós temos que buscar aquele soldado ferido que ficou lá atrás. Às vezes ele foi ferido de uma forma tão dura que ele não tem força para levantar sozinho. Então nós temos que ir lá, colocar o ombro junto com ele, debaixo das cargas dele, e ajudar a carregar esse soldado. Um exército que se preza nunca deixa um soldado ferido para trás. Ele carrega o soldado ferido nas costas. É ou não é, pastor? Carrega o soldado ferido nas costas, leva até um lugar seguro, mas não deixa ele para trás. E nós, como povo de Deus, nós também não podemos deixar um soldado ferido para trás. Ah, mas desviou, não sei o quê, desviou. Não, mas vai lá saber por quê. Vai lá saber o que você pode fazer para ajudar. Estenda a sua mão para ajudar. Passa perto dele, cumprimenta ele com a paz do Senhor. Eu conheço um jovem, ele morava lá na cabana, hoje foi embora lá para a Suíça. Eu lembro que ele desviou e ficou um bom tempo desviado. E eu, toda vez que eu via ele, ô Moisés, passa, Senhor. Ele
ficava sem graça assim. Aí eu chegava perto, como é que você está? Dava um abraço nele, aquela coisa toda, como se ele fosse crente normal, né? Sabia que ele estava desviado, mas eu sempre chegava perto dele, cumprimentava ele com a paz do Senhor, dava um abraço nele, rapaz, senti sua falta, não sei o quê. Aí depois o tempo passou e ele voltou. Aí quem foi me contar, rapaz, aquele tempo que eu tinha desviado, você é o único que passava perto de mim e me cumprimentava com a paz do Senhor. Tinha crente que dava até volta, na hora que me via, até atravessar a rua para o outro lado. Gente, por que a gente age dessa maneira? Nós não podemos agir assim, não. O soldado ferido, irmãos, nós temos que abraçar ele, trazer de volta. Porque senão ele nunca vai voltar. Quanto mais ele se desvia dele, é como se a gente estivesse enxotando ele para bem longe. Então nós temos que chegar, abraçar, cumprimentar com a paz do Senhor. A Bíblia diz que se nós cumprimentar alguém com a paz e essa pessoa não receber, a paz volta para nós. Então não tem problema nenhum você cumprimentar com a paz do Senhor aquela pessoa que está desviada, não. Pode cumprimentar. Amém? Então, nós como o exército de Deus, nós temos que carregar e buscar o soldado ferido. Eu lembro, pastor, que o senhor deu passeio até para o padre lá naquele sítio. Foi verdade. O padre, a gente estava visitando como é que chama ali? Um asilo, né? E o padre faz um serviço, nós temos que voltar lá, né? E o padre faz um serviço lá. Ele vai lá e lê a palavra lá com eles lá, faz uma oração, tudo. Aí a gente chegou, aí lá o padre estava saindo, padre, você não vê sentar, isso aqui, ele ficou meio sem jeito, rapaz, isso aqui. Ele até cantou com nós de corinho lá, o Zinho. Cantou com nós. Ajudou a cantar também, né? Então não podemos discriminar ninguém, né? Continuando, irmãos. Outra coisa que um exército que está numa batalha, que está numa guerra, irmãos, precisa fazer, ele precisa conhecer o inimigo. E até agora nós falamos sobre o exército de Deus, mas nós temos que conhecer o nosso inimigo também. Nós não podemos nem menosprezar o nosso inimigo e nem superestimar ele, como se ele fosse invencível, não é terrível, não. E nem também subestimar, não, vou pisar na cabeça, não é assim também não. Né, irmão? Nós temos que conhecer o nosso inimigo. Imagina, Jesus falou assim, ó, qual rei, está escrito lá em, deixa eu ver se eu acho aqui onde eu anotei aqui, está escrito, Jesus disse assim, qual rei que vai pelejar, que vai entrar numa guerra, que primeiro ele não vai avaliar qual o tamanho do outro exército, para ver se ele pode ir com ele, com os soldados que ele tem, se ele pode entrar em guerra contra aquele outro exército, ou se ele vai levantar a bandeira da paz e fazer as pazes com o outro. Qual que é o voo que vai aparecer aí? Eu não aguento. Não, primeiro ele vai avaliar. Nós temos um grande exemplo disso com Moisés, lá no livro de Êxodo, né? Quando Moisés ele tinha que entrar na terra, lá em Jericó, na terra de Canaã, o que ele fez? Mandava espia. Né? Mandou 12 espias. E eu acho linda essa passagem, irmãos. Vamos ler lá, para a gente poder, já estou quase terminando. Números capítulo 13, versículo 17, 18 e 19. Olha só. Números 13. Tem favor demais, meu Deus do céu. Olha só. Números 13, versículo 17, 18 e 19. Diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. E vejo que tem, olha só, esse pessoal tinha que trazer um relatório minucioso a respeito desse exército. Eles tinham que ver, e vejo que terra é, 1. E o povo que nela habita, 2. Se é forte ou fraco, 3. Se é pouco ou muito. Qual é a terra em que habita? 5. Se a terra é boa ou má. E quais são as cidades que habita? Se em arraiais ou se em fortaleza. Também se a terra, se ela é grossa ou magra, ou seja, se ela é fértil ou não. Se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Olha só. Moisés mandou que eles olhassem lá. Se o povo era fraco ou forte. Se era muito ou pouco. Se eles habitavam em cidade ou se habitavam em fortaleza. Ele mandou olhar até o tipo de terreno que esse povo habitava, para entender aonde que essa batalha iria ser travada. Olha só a inteligência de Moisés. Então, um exército que se preza,
Ele tem que conhecer o inimigo. E nós, como crentes, nós temos que conhecer o nosso inimigo. E onde é que nós vamos conhecer o nosso inimigo? Na Bíblia. A Bíblia fala tudo sobre o nosso adversário. Inclusive fala que nós não podemos ignorar os seus ardis. Fala toda a tática dele. Conta a história de Sansão, a forma que ele derrotou Sansão, atacando Sansão sempre na mesma coisa, sempre na mesma fraqueza. Nós, através da palavra de Deus, nós vamos conhecer o nosso inimigo. Nós temos que conhecer e saber que o nosso inimigo, ele é muito mais organizado do que a gente imagina, né? Ele é dividido, eu falei aqui, ó, ele é dividido em poderes, principados, né? Potestades são aqueles maiorais, né? Os poderes. Principados são território ou estado, cujo soberano é um príncipe. Aí nós temos exemplo disso lá em Daniel 10, 12 e 13. Quando Daniel estava orando, e depois de 21 dias ele orando e buscando a Deus a respeito de algo, o anjo do Senhor, Gabriel, o anjo Gabriel aparece perto dele e disse assim: olha, eu vim desde que aplicaste o teu coração para me buscar, e eu vim por causa da tua palavra, das tuas palavras, ou seja, por causa da sua oração. Porém, o príncipe da Pérsia, olha só, um príncipe, um demônio da Pérsia, do reino da Pérsia. Os irmãos querem ir lá? Vamos lá, rapidinho, já está acabando mesmo. Daniel capítulo 10, versículo 12. Se alguém encontrar primeiro que eu, pode ler. Achou? Daniel 10, 12 e 13, por favor. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Está vendo? Um demônio que era príncipe da Pérsia, certamente um demônio muito poderoso, muito forte, ele impediu o anjo Gabriel de passar, porque o anjo Gabriel, ele não é de guerra. Ele não é um anjo de guerra, ele é um anjo mensageiro. Durante 21 dias, o príncipe da Pérsia impediu que o anjo Gabriel passasse. Aí, eis que veio Miguel, o arcanjo Miguel, que é o guerreiro, que é o anjo que é o arcanjo que guarda Israel, esse é um dos mais poderosos que tem. Ele veio e resolveu a parada, né? E aí o Gabriel passou. Então, o reino de Satanás, ele é organizado, né? E há também as hostes espirituais da maldade, que são esses demônios sem vergonha que ficam aí, demônio de espírito de mentira, espírito de suicídio, espírito de confusão, espírito de prostituição, tem espírito de tudo quanto é jeito, são as hostes espirituais da maldade. Então o reino deles são muito organizados, né? Marcos capítulo 5, 1 e 20, eu já falei sobre o Gadareno, né? Então, irmãos, para nós terminarmos aqui, esse estudo é grande, ainda tem, se bobear, dá para falar mais um dia de novo. Em uma guerra não se pode subestimar as forças do inimigo e nem supervalorizar. Então nós não podemos também supervalorizar. Não, porque o que aconteceu quando os 12 espias foram observar a terra? 10 trouxeram um relatório negativo. E qual que era o relatório deles? Nós somos como gafanhotos perto deles. É um povo muito poderoso, um povo difícil, um povo. Eles trouxeram um relatório assim, como quem diz, é impossível a gente enfrentar esse povo. Aí se levantou Josué e Caleb, e se levantou e falou assim: Deus, o Senhor já prometeu que vai nos entregar, eles vão ser o nosso pão, vocês vão comer eles vivos. Eita, os machos, né? Eles falaram assim: não, Deus prometeu, eles tinham fé que eles podiam entrar na batalha, que Deus ia dar a vitória para eles. Então nós não precisamos subestimar, achar que o diabo é só ficar pisando na cabeça dele, que não é assim, mas também não precisamos temer, porque a Bíblia diz que é maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Nosso Deus é maior, nosso Deus é extremamente mais poderoso. E a Bíblia tem uma promessa para nós. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, se você tem confiança em Deus, se você é um servo de Deus e você teme a Deus, pode ter certeza que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Porque o demônio,
A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, procurando alguém para que possa tragar em derredor, ou seja, para lá. Agora, por quê? Por que fica em derredor? Porque ao redor está o anjo do Senhor. Amém, meus irmãos? Então que Deus possa nos abençoar e possa continuar a nos dar força e crendo que o Senhor está conosco e Ele é o nosso guarda fiel. E a Bíblia diz que não dormita nem dormitará o guarda de Israel. Amém? Louvado seja Deus. Vamos cantar um corinho aqui para nós tirar a fé?